Olá, amigos e amigas do Instagram, do Facebook, do YouTube. Meu nome é Sidney Nascimento, eu sou advogado e vamos lá responder a pergunta do dia. Eu sou brasileira, meu cônjuge também é brasileiro, nós nos casamos no Brasil, mas estamos morando em Portugal. E, por um motivo ou outro, nós resolvemos partir para o divórcio. Onde eu me divorcio? Eu posso me divorciar aqui em Portugal? Devo me divorciar no Brasil? Como eu faço? Bom, se você tem a nacionalidade brasileira e o seu cônjuge também, você pode sempre se divorciar lá no Brasil, em especial se o seu casamento foi celebrado lá no Brasil. Então não vai depender de homologação nem nada. A sua certidão de casamento foi registrada em um cartório brasileiro, então você pode propor a ação lá no Brasil, ação de divórcio, partilha de bens, guarda de filhos, etc. Mas a pergunta que nós temos que responder antes de definirmos, ou melhor, para podermos definir o melhor local para a proposição da ação de divórcio, é a seguinte: bom, eh, onde que nós queremos produzir os efeitos? Onde nós queremos que a sentença de divórcio, partilha de bens, guarda de filhos, etc., seja cumprida? E aí a gente vai ter que saber responder: bom, o casal vai se divorciar e eles vão continuar em Portugal? Eles voltarão ao Brasil? Onde estão os bens? Os filhos ficarão no Brasil, ficarão em Portugal? Qual vai ser o destino dos ex-cônjuges e dos filhos? É isso que a gente tem que saber responder, porque se você tiver residência em Portugal, e aí nós estamos falando de um atestado de residência que é expedido pelas juntas das freguesias, algo equivalente às administrações regionais das prefeituras brasileiras, com a sua certidão de casamento devidamente transcrita em uma conservatória de registro civil aqui em Portugal, você pode sim propor essa ação de divórcio, partilha de bens, etc., aqui em Portugal. Mas se você está de mala e cuia para o Brasil, você, seu cônjuge, filhos, etc., creio que o ideal seja propor essa ação lá no Brasil, porque é lá que os efeitos deverão surgir com maior potência, com maior eficácia. Nada impede de você propor essa ação de divórcio aqui em Portugal, novamente, se você tiver residência aqui em Portugal, mesmo sendo estrangeiro, mesmo sendo brasileiro. Mas a questão é, para eu cumprir uma sentença, seja no Brasil ou seja em Portugal, eu preciso que essa sentença judicial, caso ela tenha sido expedida por um tribunal estrangeiro, que essa sentença esteja homologada. Então, se eu me divorcio no Brasil e quero fazer um cumprimento de sentença aqui em Portugal, eu tenho que propor uma chamada ação de revisão, eu tenho que homologar essa sentença de divórcio, partilha de bens, guarda de filhos, etc., que foi expedida prolatada por um tribunal brasileiro. Aqui em Portugal, isso demora cerca de uns 6 meses, e a partir daí, com essa sentença homologada aqui em Portugal, eu posso propor um cumprimento de sentença, uma execução aqui em Portugal. E a recíproca é verdadeira, né? Se eu me divorcio, sou brasileiro, meu cônjuge é brasileiro, nos casamos lá no Brasil, nos divorciamos aqui em Portugal e resolvemos nos mudar de mala e cuia lá para o Brasil. Como é que eu faço para cumprir essa sentença lá no Brasil? Uma sentença que foi prolatada, que foi expedida por um tribunal português. Fazer o caminho de volta, pegar essa sentença portuguesa, homologar lá no Brasil e, a partir daí, fazer o respectivo cumprimento de sentença. Qual que é o detalhe, é a preocupação? Bom, o português europeu, né, o português de Portugal e o português brasileiro
brasileiro, eles são distintos. Se você ler uma decisão administrativa portuguesa, uma decisão judicial portuguesa, ainda que o Código Civil português, no que toca à família, seja semelhante ao Código Civil brasileiro e as outras leis também tenham a sua similaridade, o jeito de escrever é diferente. E eu não falo só de ortografia, a redação é diferente. E aí, quando se fizer um processo de homologação, por exemplo, de uma sentença expedida por um tribunal português lá no Brasil, aumenta a margem de erro no processo de homologação e no processo de cumprimento de sentença. Porque um juiz, uma juíza brasileira, brasileiro, ao ler uma decisão judicial portuguesa, pode incorrer em engano, porque os idiomas são parecidos, mas não são idênticos. A maneira de redigir é diferente, as petições em Portugal são diferentes, o estilo de redação é diferente, assim como os pareceres do Ministério Público, as decisões judiciais, etc. E isso pode fazer que o juiz ou a juíza do Brasil incorra em erro. E o contrário também é verdadeiro. Você pega uma sentença judicial expedida por um tribunal brasileiro, faz a respectiva revisão, a respectiva homologação aqui em Portugal, e na hora de fazer o cumprimento de sentença aqui em Portugal, talvez o juiz português, a juíza portuguesa, incorra em erro, porque é fácil se confundir quando você não tem o pleno domínio do português de Portugal ou do português do Brasil, ou brasileiro, como eles chamam aqui em Portugal. Então, na hora de decidir onde eu vou me divorciar, caso eu seja brasileiro, brasileira e tenha fixado residência aqui em Portugal, eu pensaria primeiro nessa questão: aonde eu vou firmar a minha vida daqui para frente? No Brasil ou em Portugal? E é isso. Eu espero que você tenha gostado da dica. Se gostou, nos acompanhe aqui nas redes sociais. Fiquem bem. Beijos.